Bom dia, os amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje eu venho aí com um texto, que eu gostaria de trazer para os amados irmãos. Um texto bastante sério, Eu gostaria de compartilhar com os amados irmãos na data desse dia, para que possamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, nos ajudar como família. Amém? É um texto assim, realmente muito forte. E eu até procurei algumas palavras aqui na Bíblia, mas eu sei que nós devemos agir com mais seriedade diante desse texto. Não que a gente não tenha trago alguma coisa com seriedade, mas eu gostaria de tratar dentro do assunto. Amém? Eu quero trazer também uma palavra para não ficar sem uma base, sem um alicerce, O alicerce nosso é a palavra de Deus. E está aqui no capítulo 3 de Apocalipse, Diz assim: um anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e aquele que fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrado a teus pés. E saibam que eu te amo, como guardaste a minha palavra, a palavra da minha paciência também. Eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o meu nome, o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu nome. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Glórias a Deus. Minha irmã está na live aí, que Deus esteja abençoando, guardando, a minha irmã caçula, Maria Inês. Amém? Deus esteja abençoando. Então quero trazer um texto aqui sobre violência no casamento. É um texto que há bastante tempo eu já tinha postado. Hoje eu resolvi fazer uma leitura nele novamente, e é um texto bastante comovente, e tem algumas situações que a gente precisa tratar. Amém? Diz assim o texto: é uma mulher relatando o seu testemunho. Olá, tenho 33 anos, fui casada há 8 anos em um relacionamento abusivo. Nasci em um lar cristão no qual fui ensinada a servir sem reclamar. Casei virgem com 20 anos com um cara, 9 anos mais velho do que eu. Fui abusada sexualmente muitas vezes por meu ex-marido. Ele me batia durante o sexo até ele ficar completamente exausto e conseguir então o seu prazer. Enquanto ele dormia, eu chorava baixinho, senão apanhava outra vez. Quando a situação financeira dele piorou, precisei voltar a trabalhar. Ele foi em uma loja de produtos de beleza e comprou uma base e disse: usa quando precisar para não termos problema. E assim eu fazia dia após dia. Sou da área da saúde e as pessoas percebem com facilidade comportamentos diferentes, porém eu sempre negava, pois ele dizia: se você contar, eu te mato.
de tanto bater, até você ficar desfigurada. Então mantive aquela relação até que comecei a ficar muito doente e passar mal. Desmaiei no hospital onde eu trabalhava. Quando acordei, estava no soro e a enfermeira falou: colhi seu sangue para fazermos uns exames. Não se preocupe, vai ficar tudo bem. Tenta descansar. Eu fechei os meus olhos e implorei a Deus: quero estar morrendo. Não suporto mais essa vida. Enfim, umas 2 horas depois chegou o resultado e fora uma anemia grave, pois eu só comia no hospital. Estava grávida para o meu total desespero. Chorei como uma criança e todos felizes ao meu lado. Mal sabia o que eu passava. Fui para casa ao término do plantão e senti aquele bebê. Talvez fosse a oportunidade para que eu não mais apanhasse. Iludida. No dia seguinte, tomei coragem e contei ao meu marido: estou grávida. Ele disse: o que, sua vadia? Como assim? Ele dizendo para mim: como assim grávida? Eu não quero filho. Eu não quero filho seu. Você só serve para apanhar e mais nada. Porém, aquele dia, ele não me tocou. Passou vários dias sem falar comigo. E continuei seguindo minha vida, minha rotina. Mas quando fui ao médico, descobri que iria ter problemas. Eu tinha marcas por todo o corpo e o médico queria me examinar. Tentei argumentar com o médico que o fato de eu não trabalhar com ele me deixava com vergonha. No caso, o fato de eu trabalhar com ele me deixava com vergonha. A desculpa colou na primeira consulta. Foram se passando o tempo e fui fazer ultrassom para saber a condição do bebê. Quando ouvi aquela batida do coração, senti a minha vida finalmente tinha um sentido. Fiquei de olhos fechados, ouvindo aquele maravilhoso som. Mas o médico virou e me disse: você é uma mãe de sorte, a encomenda veio em dobro. Saí do consultório sem chão, fiquei mais de 1 hora sentada na escada da emergência chorando. Pensei: como vou fazer para criar 2 filhos? Meu marido vai me matar. Segui. Oh, Deus, saiu aqui. Espera aí. Segurei a informação comigo alguns dias, até que contei a ele e ele teve um surto dos piores que já tinha visto. Me bateu tanto que perdi a consciência. Quando acordei, ele não estava mais lá. Meus braços doíam, minha barriga doía, meu rosto estava coberto de sangue e de esperma. Chorei para passar aquilo tudo e pensei: nunca apanhei dos meus pais. Sempre fui uma boa filha. Tirei as melhores notas, estudei, me formei, fiz faculdade. Não mereço essa vida. Não só por mim, mas também para os meus filhos. Passou um tempo
sem que ele falasse comigo ou tivesse qualquer contato. Ele era um homem de Deus, ia à igreja segunda, quarta, domingo. Era admirado pelos irmãos como um bom esposo. E todos davam parabéns pelos gêmeos que ele mesmo contou à igreja com alegria. Quando completei 6 meses, eu não tinha engordado quase nada. Estava sentada na casa da minha mãe almoçando em família em um domingo, e chegou um primo que eu não via há muito tempo. Ele me abraçou, me beijou, abençoou os bebês e almoçou com a gente. Meu marido se irritou com a presença dele e pediu para irmos embora. Minha mãe insistiu para que ficármos, mas meu marido disse não. Se despediu e saímos. No caminho ele disse: se prepara, que ao chegar em casa vamos acertar nossas contas. Eu, chorando, já implorei para que ele... Aleluia, glórias a Deus, Deus de Israel. Já implorei para que ele tivesse cuidado com os bebês. E ele disse que não ia fazer nada aos bebês, mas já não poderia prometer nada sobre a mãe deles. Nessa noite, ele quebrou o meu maxilar, 2 dentes e um osso do meu rosto. Saí de casa no SAMU. Ele disse ao SAMU que me achou assim e ligou e disse que foi um assalto. Fui internada às pressas com contrações, hipovolemia. Meus bebês nasceram antes do tempo, um menino e uma menina. Estava totalmente sedado. Eu estava totalmente sedada quando eles vieram ao mundo. Fiquei em uma cama por 14 dias. Ou melhor, fiquei em coma por 14 dias. Quando acordei, estava com uma dor insuportável. A primeira coisa que perguntei quando o médico tirou o tubo da minha boca foi como estavam os meus bebês. A situação era grave. Eu mal podia esperar para ver o rosto dos meus filhos. Quando tive condições, fui levada à UTI e vi os meus pequenos com os olhos cobertos, os 2 juntinhos, cobertos de fios. A fralda era gigante. Era gigante para eles, a fralda era muito grande. Chorei tanto sobre aquela incubadora. Me sentia culpada por ser fraca e não largar aquele marido. Estava chorando na UTI e meu marido chegou. Eu vim correndo quando soube que você acordou. Me conta o que aconteceu com você. E a mão dele apertava o meu braço. Tomei coragem por meus filhos e disse: vou contar assim que a polícia chegar. Ele disse baixinho: você não seria capaz. Eu mato você e mato eles também. Eu respondi: tenta. Juro que não sei de onde veio aquela coragem.
Logo comecei a receber visita, irmãos da igreja, muitos deles com palavras de carinho e conforto. No entanto, outros com palavras dolorosas, de que eu estava pagando pelos meus pecados, que meus filhos estavam naquela situação por culpa minha. Uma louca disse que eu não deveria tirar leite para eles, pois depois ia ter que lavá-los e fazê-los vomitar por conta do meu pecado original. Foram tantas palavras que quase me afastaram da fé. Até que 2 dias após eu acordar, a polícia veio. E eu não conseguia falar, só chorava. A psicóloga tentou ajudar, mas eu não tinha muito. Eu tinha muito medo. Sabia do que ele era capaz. Então fui fraca mais uma vez e disse que tinha sido assaltada. Lembro do olhar carinhoso do policial, que já era um senhor, pegou na minha mão e disse: "Você tem certeza, minha filha? Porque eu juro proteger você e seus filhos com a minha vida, se necessário for." Ele sabia a verdade. E eu disse que não conseguia reconhecer o assaltante. Passei 13 dias no hospital com os meus filhos, mas acordei em uma madrugada e fui até a vidraças da UTI. Do lado de fora do hospital eu conseguia ver 2 pombas brancas. Naquele momento tive a certeza que meus filhos não ficariam mais nos meus braços. Lágrimas molharam meu rosto. Assim como nesse momento passou mais de 3 horas e eu, com calma que não era minha, fiquei sentada o tempo todo ao lado da incubadora. Não saí para nada. Teve um momento que eu fui falar com a enfermeira e disse que queria segurá-los. Ela disse não. E logo em seguida eu peguei no braço dela e disse: "Quero abraçá-los enquanto está quente." Ela chorou e sentiu que eu falava muito sério. Com grande ajuda de todos, ela pegou primeiro um menino lindo, perfeito, e com todos aqueles fios e tubos entregou ele em meu colo. Depois colocou a menina, princesa pequena, do tamanho da palma da minha mão. E os dois ficaram deitados sobre o meu peito, juntos, com as mãos entrelaçadas. E eu senti o exato momento da partida deles. Primeiro a menina deu um suspiro forte. 10 minutos depois, meu menino apertou a mão da irmã e se foi. Meus anjinhos partiram nos meus braços. Foi o dia mais difícil da minha vida. Fiquei sem chão, sem ação, por tempo com eles no colo. E é dor que destina e dói. Dói muito. Após o sepultamento dos meus filhos, que foi a coisa mais dolorosa que eu já vivi, eu chamei novamente a polícia, que tinha deixado o seu telefone. Pessoal, aleluia. O pessoal comigo, fui até a delegacia.
Contei toda a verdade para eles. Os anos de abusos, as surras, as fraturas, as múltiplas visitas aos hospitais, a visão que perdi parcialmente, ficando 3 horas conversando, porque aquilo não foi um depoimento, foi mais que isso, foi um desabafo. O escrivão pediu várias vezes para eu parar, pois ele estava chorando e não conseguia digitar. Foi muito difícil relembrar cada momento, foi como reviver. Mas o fato de ele ter causado a morte dos meus filhos fez com que ele fosse preso imediatamente. Ficou preso 4 anos e por bom comportamento saiu da prisão. Mudei de cidade, de nome, de vida. Mudei o túmulo dos meus filhos. Troquei de amigos, de cor de cabelo, de profissão. Mudei até os documentos. Foi difícil, mas sinto como se tivesse renascido. Depois de 3 anos de todo o ocorrido, conheci alguém muito especial, que me trata como uma rainha, me protege, me deu uma vida digna, mudou o meu mundo. Nesse dia 10/6, faz mais um ano que perdi meus filhos. Eu e meu esposo estamos bem. Ele pediu férias do trabalho para ficar ao meu lado, pois sabe que é um dos meses mais difíceis do ano para mim. Peço a vocês, mulheres, meninas, mães, adolescentes, jovens, que valorizem quem vocês amam. E ao mais pequeno abuso, ele vira um grande abuso. Meu ex-marido, ele tinha sinais de desequilíbrio e eu nunca quis ver. Ele faz isso porque me ama. Faz aquilo também é porque ele me ama. Enfim, tudo era justificado pelo amor. Até que um dia não tinha mais justificativa. Quantas situações, meus amados irmãos e irmãs, quantas situações têm acontecido com nossas irmãs, com as mulheres casadas, com as nossas jovens, que têm tirado a paz e situações, amados irmãos, que, conforme diz a Sagrada Escritura, a mulher é a parte mais fraca do relacionamento, ela é a parte mais frágil. E nessas situações as quais nós estamos relatando, nessa história que nós vimos, não é uma história real,
as mulheres não encontram socorro. Muitas vezes nós estamos cegos para tal coisas que têm acontecido, tanto pai, conforme mãe, conforme pastor, conforme pastora, seja quem for. Há uma necessidade, amados irmãos, de nós estarmos acolhendo a nossa família. Há uma necessidade de nós estarmos de olhos bem abertos para ver tal violência acontecendo, onde, meus amados irmãos, tem a facilidade da mulher se proteger, se guardar. Isso não é uma coisa que aconteceu no passado, isso tem acontecido ainda hoje. Muitas vezes tem acontecido diante dos nossos olhos. Você que é pai, você que é mãe, você que tem uma filha, mesmo que esteja casada, traga a tua filha para perto de você e fala assim: olha, nós precisamos ter um relacionamento como família. Ao menor sinal de violência ou de qualquer atitude brusca do marido, é necessário que nós venhamos nos ajudar mutuamente. Amados irmãos, nós sabemos que todas essas coisas há um prestar de contas, mas nós precisamos ser justos com todas as situações que têm acontecido bem diante dos nossos olhos. Nós não podemos nos acovardar diante das circunstâncias. A hora de ajudar é essa, a hora de se mover em relação a tudo isso. É agora. Nós precisamos entender que há um grito de socorro pelas mulheres. Muitas mulheres estão passando por situações como esta. E nós precisamos, autoridades, estou falando da polícia, nós precisamos, advogados, nós estamos falando de advogados, precisamos pastores, todos precisamos, em nome de Jesus Cristo, nos posicionar diante das circunstâncias. Não dá para viver uma situação, um relacionamento, sendo abusada ao extremo, a ponto de levar 2 vidas a óbito, a ponto de ser quebrados ossos da face. Isso é uma violência sem igual. Nós precisamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, orar e agir em toda e qualquer situação. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, fazer a nossa parte. Eu quero orar nesta manhã de quinta-feira. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nós clamamos ao Senhor, ó Pai, que o Senhor venha trazer, Senhor Deus, à luz tudo aquilo que está encoberto. E que Teu Espírito Santo, ó Pai, possa, Senhor Deus, agir, Senhor Deus, nessa situação, ó Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, o Senhor, ó Pai, pode entrar com providência, Senhor Deus, na vida, Senhor Deus, dessas pessoas, ó Pai, que estão muitas vezes, ó Pai,
desamparada, Pai, no oculto, ó Pai. Nós aí temos visto, ó Pai, quanto desequilíbrio, ó Pai. Mas o Senhor, ó Deus de Israel, é o autor, ó Pai, e consumador, ó Pai, de todas as coisas, Pai. E nós clamamos ao Senhor, ó Pai, que essas situações, ó Pai, venham a ser tragas, ó Pai, à luz, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, que venha, Senhor Deus, trazer, Senhor Deus, esclarecimento, ó Pai, aos olhos, ó Pai, das autoridades, ó Pai, as quais o Senhor deixou, Senhor Deus, para que nós estivéssemos confiando nela. Assim, ó Deus, eu venho clamar ao Senhor nesta manhã, Pai. Eu venho te pedir, ó Pai, que seja onde estiver, Senhor Deus, uma pessoa, Pai, passando, Senhor Deus, por humilhações, ó Pai, passando, ó Pai, por maus tratos, ó Pai. Ó Deus de Israel, eu te suplico, ó Deus, que o Senhor venha, Senhor Deus, com as tuas mãos poderosas, Pai. Tirar essas pessoas, ó Pai, das mãos, ó Pai, desses agressores, ó Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, fortalece, Senhor Deus, aqueles, ó Pai, que têm passado, ó Pai, com situações, ó Pai, de desespero, ó Pai, de aflições, ó Pai, de coisas absurdas, ó Pai, conforme estas, ó Pai, que relatamos, ó Pai, nesse depoimento, ó Pai, nesse testemunho. Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, opera, Deus, com a tua mão poderosa. Esteja abraçando, ó Pai, os menos favorecidos, ó Pai. Pois a tua palavra diz, Senhor Deus, que o Senhor veio, ó Pai. E o povo, ó Pai, que assentava, Senhor Deus, à sombra da morte, viu grande luz, Pai. Ó Deus de Israel, que a luz do teu Santo Espírito, ó Pai, venha trazer, Pai, revelação, Senhor Deus. E que em nome de Jesus Cristo, ó Pai, o Senhor possa, Senhor Deus, dar liberdade, Pai, a essas pessoas que se encontram cativas, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Quero abençoar a tua vida, que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. Que Deus esteja te abraçando, guardando, livrando do mal. Que o Espírito Santo de Deus esteja te dando força para que você venha sair de toda e qualquer situação que esteja te afligindo, te aprisionando. Que Deus esteja te dando liberdade nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Fica na paz e Deus vos abençoe.